Qual foi o sacrifício que você fez para receber o batismo com o Espírito Santo? Eu precisei deixar de ser dona de mim mesma. Eu cresci, numa família que era muitas drogas, armas. Meu pai ele era de uma determinada facção, então eu já nasci em um lar vivendo de uma forma errada, mas para mim era certo. Foi aonde eu já comecei a embalar drogas para o meu pai, como se fosse realmente uma auxiliar dele. Então eu era responsável de pesar, embalar e eu era usada até mesmo como aviãozinho. O meu pai colocava drogas no meu corpo e pedia para mim em determinados locais entregar. E com 10 anos eu perdi o meu pai, ele foi assassinado e aí já começou uma outra situação, que foi onde desencadeei a depressão. Comecei a ter ansiedade, pensamentos todos os dias de tirar a minha vida e inclusive matar a minha mãe, porque eu achava que eu estava naquela situação por conta dela. E aí eu tinha muitos porquês. Por que que eu nasci? Por que que eu tô aqui? Foi onde eu comecei a fazer as modificações corporais, que foi um refúgio para mim. Só que na época eu falava que era um estilo de vida. Eu não assumia que era um problema que estava ali por trás. Eu não falava que por trás da Luísa, fora, dali do meio dos amigos, eu era aquela pessoa depressiva. Ninguém sabia. E aí eu já comecei a colocar os piercings, eu tinha um rosto todo perfurado e eu mesmo que colocava. Inclusive eu colocava agulha, quando dava errado eu tirava, furava de novo. Eu não sentia a dor. A dor que estava dentro de mim era tão grande que aquilo para mim não era nada. Eu saía muito, era muito rodeada de pessoas, de amigos, era a pessoa que mais usava droga, Então tudo era mais. Para mim, eu sempre tinha esse pensamento, eu tenho que fazer mais. As pessoas até comentavam, Luísa, como você aguenta? Qual palavra da Bíblia você se apoiou para cobrar o batismo com o Espírito Santo? Foi a palavra, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Essa palavra, ela entrou como uma espada de 2 gumes dentro de mim. Eu comecei a me colocar ali realmente como eu estava, minha real condição. E foi aonde ali eu fui quebrantada, de fato. E eu só pedi ajuda para Deus. E eu ainda falei para Deus, Deus, se você realmente existe, então alguma coisa tem que acontecer. E Deus me mostrou que eu poderia mudar de vida, que tudo podia se fazer novo, foi onde eu abracei, E eu pedi ajuda para Deus, eu me entreguei. Ali eu contei para Deus coisas que eu nunca tinha contado para ninguém. E Deus ali, ele foi me limpando, porque naquele momento, pela primeira vez, eu entendi que eu estava no pecado. Então ali eu tive uma tristeza sim pela vida que eu estava levando pela primeira vez. Eu me senti triste por estar entristecendo a Deus. E foi onde eu fiz um voto com Deus que eu iria entregar minha vida para Ele naquele dia. Então ali eu precisei deixar de ser dona de mim mesma, E deixar Deus guiar a minha vida. E por conta dessa decisão foi aonde eu recebi a força de Deus para continuar. E até que chegou, um grande dia. Já estava me preparando para isso, E foi numa vigília que teve no Sambódromo da Anhembi. E foi aonde, nesse dia, eu recebi o Espírito Santo. Quando eu percebi a presença de fato do Espírito Santo dentro de mim, foi nítido a paz. É uma paz que não há palavras para descrever. É uma paz que não existe em lugar nenhum, somente através do Espírito Santo. Ali naquele momento eu me senti tão amada. Pela primeira vez me senti amada, acolhida, protegida. E Deus ali falou comigo que eu não estava mais sozinha, Porque eu não tinha um pai. Mas ali Deus, ele se fez pai. O que mudou depois do batismo com o Espírito Santo? Tudo foi transformado. Eu percebi que dentro de mim, aquela pessoa que vivia no mundo de mentiras, Que mentia, passei a ser uma pessoa mais verdadeira, Uma pessoa que preza pela verdade, pelo que é justo, porque é o que Deus fala na palavra dele, Sobre a gente ser justa. Então mudou dentro do meu ser o meu caráter, O meu relacionamento com as pessoas. E a melhor escolha que eu fiz foi deixar de ser dona de mim mesmo para passar a ser guiada pelo Espírito Santo.